Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um R0Cast, o melhor podcast médico onde trazemos conteúdo sobre residência médica, saúde mental e carreira de sucesso. Tudo para você se destacar nesse mercado cada vez mais competitivo. Eu sou Marcos Vinícius, host desse podcast, e hoje trago uma das nossas coordenadoras aqui, professora Pia Simone Zambrano, para a gente discutir alguns temas sobre cirurgia, o que você não pode deixar de estudar para a prova de residência médica. Seja muito bem-vinda, Pia, para mais um episódio. Oi, Vini, tudo bem? Tudo bom, pessoal? Hoje vamos falar, então, sobre os temas mais recorrentes na prova de residência médica de cirurgia geral, que não costumam mudar muito, né? Eu acho que é algo bem esperado, principalmente para as grandes residências aqui de São Paulo. Boa, Pia. Na hora que a gente foi elaborar a pauta do podcast hoje, eu fiquei imaginando, né? Quais são os temas, ou qual um tema que eles não podem deixar de estudar. E aí me veio alguns na mente. Então, primeiro, quando a gente faz todo aquele radar med-test, que é analisando as estatísticas, abdômen agudo está sempre ou em primeiro, ou em segundo, e às vezes em terceiro, mas normalmente primeiro e segundo, principal tema. Também que está sempre muito em voga é trauma, certo? E aí depois varia um pouquinho entre as especialidades, às vezes mais cirurgia do aparelho digestivo, com hérnia e entre outros. Mas eu acho que abdômen agudo e trauma, o estudante ele tem que estar na ponta da língua, certo? Sim, totalmente. Assim, é o maior volume de questões na prova e o que, sim, vira e mexe em algumas instituições, a gente tem uma questão de alguma especialidade específica da cirurgia geral, mas a grande maioria das questões envolvem tanto abdômen agudo, que já é um bom volume, né, de temas que podem ser abordados, e trauma como tal. Principalmente trauma abdominal, que eu acho que é o que as bancas mais gostam, assim. Show! Mas vamos escolher um para a gente não fazer aquele episódio cansativo. Pelo contrário, a ideia aqui, gente, é que vocês consigam em poucos minutos criar um organograma aqui no seu cérebro e entenda para resolver a questão. Vamos falar então de abdômen agudo, Pia, pode ser? Pode ser. Vamos fazer uma organização, quais são os tipos, e aí dentro de cada tipo a gente pode desenhar aquele estereótipo clássico, pode ser? Pode ser, claro. Boa. Então vamos organizar os 5 tipos? Vamos falar. Então, assim, o primeiro de todos e o mais comum é o abdômen agudo inflamatório, e dentro dele a gente tem diversos diagnósticos. Depois a gente fala um pouquinho. Aí a gente vai para abdômen agudo obstrutivo, outro tema muito recorrente em provas também, com diversas etiologias que a gente vai discutir um pouquinho também a mais. Abdômen agudo perfurativo já é algo um pouco mais enxuto, mais fácil de ser identificado, digo eu, nas provas. Abdômen agudo hemorrágico, e a gente fala também bastante de abdômen agudo vascular, exatamente. Pia, eu tinha pensado inicialmente da gente falar do maior volume para o menor volume. Então, começando por abdômen agudo inflamatório. Sim. Vamos fazer uma pincelada assim. Conforme você foi falando, na minha cabeça já foi organizando alguns estereótipos e classificações. Aqui no abdômen agudo inflamatório, a gente também pode pensar aqui quais são os principais. Acho que não precisamos esgotar, mas vamos falar quais são os principais para a prova. Exato. O primeiro de todos é a apendicite aguda, né? Show. É o mais comum no nosso meio. Se você pensa em abdômen agudo, assim, alguém está com dor abdominal, pelo menos é a segunda hipótese diagnóstica mais comum, tanto no homem, na mulher, na gestante, no idoso. Logicamente, quando a gente fala em diagnóstico, a gente tem que lembrar que o diagnóstico é clínico, principalmente na etapa mais comum de incidência, que é num homem jovem, entre 30 e 40 anos. Então, a gente não precisaria de nenhum exame se o paciente é magro, vem com aquela dor de característica migratória, vem com alteração, né, digamos, traz um exame laboratorial, vem com uma leucocitose, que seja, mas é cirurgia, né, não tem nem muito o que discutir. Antigamente se falava muito que a presença de anorexia era um parâmetro obrigatório para o diagnóstico. Hoje em dia a gente sabe que isso é ponderado, tá? Mas antigamente a literatura se falava muito isso. Então, no homem jovem, a gente não precisaria de nenhum exame. A gente tem a famosa escala de Alvarado, que hoje em dia ainda cai em prova, mas é algo menos cobrado. Na mulher, a gente deve lembrar, principalmente a mulher idade fértil, lembrar dos diagnósticos diferenciais, até por isso a gente pede um beta-HCG no primeiro atendimento e lança a mão de um ultrassom de abdômen, né? Mas se a gente for pensar no melhor exame de imagem para a visualização de apendicite, é a tomografia de abdômen com contraste, sem dúvida alguma. Show.
Na gestante, o melhor exame, que logicamente não é realizado no nosso meio com muita frequência, é a ressonância magnética. E hoje em dia a gente sabe, assim, de forma rápida, que a melhor forma de resolver um quadro de apendicite ainda é a apendicectomia, né? E logicamente hoje em dia por videolaparoscopia, a menos que tenha alguma contraindicação muito ali clara para não ser realizada, né? Então acho que é isso. Fechou. Eu acho que é importante aqui que a Pia ela trouxe um cenário bem prova, né? Porque na prática, acho muito improvável alguém ir para a mesa cirúrgica sem um exame complementar. Com certeza, mas para a prova tem que lembrar, o diagnóstico é clínico. E as provas gostam muito disso. Assim, o cara que tem a cara da apendicite é homem, sempre coloca um cara jovem, né? Não tem, vai direto para a cirurgia, se tem a clínica ali clássica. Vira e mexe, tem prova que ainda bota a imagem tomográfica, mesmo que vocês não tenham muita rotina de ver tomo, mas sempre prestem atenção no quadro clínico do paciente, que eu acho que eles acabam se complementando na hora da prova. Show. Fechado. Vamos para o próximo, então, Vamos para o próximo. Vamos falar um pouquinho de abdômen agudo obstrutivo. E quando eu falo abdômen agudo obstrutivo, não é só brida. Eu sempre falo isso em aula. Por mais que seja a primeira etiologia aí dentro do cenário de abdômen agudo obstrutivo. E qual que é o link mental, falando em brida, né? Aquele paciente que teve uma cirurgia abdominal prévia que chega com um quadro clássico de náusea, vômito, parada de eliminação de fezes e flatos, de extensão abdominal e dor abdominal como tal. E se tem esse antecedente de cirurgia, então a gente tem que pensar que pode ser a principal causa ali. Tratamento inicial para a brida é um tratamento clínico, a gente aguarda entre 24 e 48 horas, se não houver resolução, a princípio pode-se pensar no procedimento cirúrgico, mas assim, é o último dos parâmetros, a gente sempre tenta passar uma sonda nasogástrica, corrigir distúrbios hidroeletrolíticos, fazer uma hidratação endovenosa, fazer uma analgesia e, logicamente, exame físico à repetição. Então, primeiro etiologia é sempre essa. Segunda, hoje em dia no nosso meio, principalmente em idosos, não tão idosos hoje em dia, né, é o câncer coloretal, né, o paciente que chega como um tumor de sigmoide ali, obstruído, né, como tal, na emergência. E aí são questões muito baseadas em qual que vai ser a conduta. Eu vou operar meu paciente, qual vai ser o tipo de cirurgia, se esse paciente estiver estável, eu vou fazer uma cirurgia oncologicamente correta, né, fazer até linfadené ali, até a reconstrução, se for possível. Agora, se o paciente estiver hipotenso, eles sempre colocam esses dois cenários. A gente não vai anastomosar absolutamente nada. A gente vai tirar o paciente da urgência, fazer um desvio ali do trânsito e é isso, né? Menos é mais, é o que eu sempre digo. Então, questões em cirurgia é muito importante a gente ver o paciente do ponto de vista hemodinâmico sempre. Então, lembrar também das causas de distúrbios hidroeletrolíticos, né, causas funcionais que podem ser revertidas e por isso que é importante a gente fazer toda aquela propedêutica inicial, pedindo exames laboratoriais completos e lembrar aquelas causas, né, mais enigmáticas na prova, né, o volvo de sigmoide, aquela imagem clássica de grão de café ou de tubo invertido no raio-x, é o volvo mais comum, por mais que a gente possa ter volvo gástrico, volvo de seco, né, o mais recorrente, 80% dos casos é o volvo de sigmoide, ainda mais no Brasil, com a doença tão endêmica que é a doença de Chagas, e é uma relação muito clássica de prova também. Então, e aí vem mais uma vez a questão da estabilidade hemodinâmica do paciente. Se o paciente estiver estável, a gente desvolvula o paciente como terapia ponte, se não, é cirurgia. Se tem peritonite, exatamente, se tem peritonite, perfuração, sofrimento de alça, é cirúrgico, não tem nem o que discutir. E aí tem outras etiologias, o ilho biliar, que a prova gosta muito, né? Cirurgião gosta muito de tríade, né, de alterações clássicas no raio-x, então aí tem o ilho biliar, que é aquela paciente, eu sempre falo que a cirurgia tem a paciente clássica para cada doença, então é a paciente gordinha, 50, 60 anos, com cálculo na vesícula, teve múltiplos episódios de processo inflamatório e acaba fazendo uma fístula colicistoentérica, então é a pedra, né, acaba ali erosionando a vesícula e indo parar no intestino e levando a um quadro obstrutivo. E tem a famosa tríade de Higler, que a USP gosta muito de cobrar, que é o cálculo ectópico, a gente tem a dilatação, né, de intestino delgado e a gente tem também a presença de ar na via biliar. Então, é assim, algo que, se você souber ali a tríade, você mata essa questão. E qual a conduta é realmente retirar o cálculo, fazer interé ali, retirar a obstrução como tal.
e faz a colecistectomia em algum momento ali apropriado. Eu acho que são os diagnósticos Bem diferenciais completo, mais ali comuns em prova, que o pessoal gosta bastante. Indo do mais comum ao mais Boa, ali então a gente falou de abdômen real. agudo inflamatório. Antes, a gente já falou de abdômen agudo obstrutivo. Antes da gente passar para o terceiro, Pia, vamos falar pelo menos quais são as doenças do abdômen agudo inflamatório que eles não podem deixar de estudar? Ótimo. Então a gente falou de apendicite. A apendicite, a gente tem que lembrar de diverticulite, que cai bastante. A gente deve lembrar também de colecistite aguda, a gente lembrar que tem litiásica e alitiásica. Lembrar de pancreatite aguda, que é algo que as bancas gostam bastante ainda. E falando em pancreatite, eles gostam muito da etiologia biliar, né, que é a principal causa de pancreatite aguda no nosso meio. E o ponto que as bancas mais chatas, né, mais difíceis gostam é essa questão de quando iniciar a dieta no paciente com pancreatite. Então, quando antes iniciar a dieta, melhor, até. Não pedir TC exatamente, na entrada. não pedir TC na entrada, não usar antibióticos, aquelas pegadinhas que já estão ficando meio já batidas, mas ainda continuam caindo. E eu acho que ali nas vias biliares o pessoal confunde bastante, mas eu acho que é importante estudar como um todo ali, né? Como então, um todo. Colilitíase, colicistite. Coledocolitíase, colangite, né, que tem a tríade de Charcot. O Sul São Paulo é uma prova que ela gosta muito de epônimos, né? E o Enari também. Então, o que compõe a tríade de Charcot? O que compõe a pêntade de Reynolds? Então, são provas mais sabe ou não sabe, né? Bacana. Pia, então a gente já falou de abdômen agudo inflamatório, abdômen agudo obstrutivo. Agora vamos falar um pouquinho de abdômen agudo vascular. Abdômen agudo vascular. Então, assim, abdômen agudo vascular é aquele paciente mais grave. Muitos centros aqui no Brasil realmente ainda carecem de conhecimento do manejo inicial do paciente com abdômen agudo vascular. Por se tratar de um paciente com múltiplas comorbidades, normalmente um paciente mais idoso, um paciente cardiopata, que acaba chegando realmente com uma dor de início súbito, né? O quadro mais comum em prova, por mais que a gente tenha aquela angina, que é um quadro mais crônico, mas o de prova mesmo costuma ser esse início súbito de dor abdominal. E que realmente o paciente tem uma dissociação, né, ou desproporção entre o exame físico abdominal e aquela dor que o paciente refere. Né, o paciente ele chega com um lactato elevado, uma má perfusão periférica, o paciente pode ter aumento de amilase também, por isso que às vezes fazem um diagnóstico diferencial com pancreatite aguda, né, mas a gente sabe que a amilase pode aumentar em diferentes cenários, então pode aumentar também no abdômen agudo vascular. Normalmente tem uma obstrução ali local, né, seja da artéria mesentérica, o que seja, e acaba gerando esse quadro realmente de isquemia. Então, tempo é intestino. Se a gente demorar mais em fazer o diagnóstico adequado, quando a gente abrir, né, o paciente ele vai ter boa parte do intestino acometido. Muitas vezes tem que fazer procedimento cirúrgico em 2 tempos, então fazer um second look, né, porque realmente pode, depois de algumas horas, outras áreas intestinais estarem acometidas, e normalmente a indicação é cirúrgica mesmo nas provas como tal. Anticoagulação plena, normalmente tem associação da cirurgia vascular para desobstrução ali do vaso, associado à cirurgia geral para realizar o procedimento cirúrgico como tal complementar, mas normalmente é um quadro bem mais grave e tem toda essa historinha clássica do paciente com múltiplas comorbidades e que tem essa dor de início súbito e desproporção no exame físico. Boa, show. E cardiopata, né? Normalmente com uma FA, alguma coisa assim, exatamente. Né? Eles gostam muito. Fibrilação atrial, flutter, que seja. Boa, perfeito. Então é isso. O que eu queria te trazer de panorama geral para as pessoas é que, de modo geral, as provas mais bem elaboradas, elas gostam de cobrar muito o diagnóstico, então a Pia reforçou bastante os pontos chaves, né? Aquele estereótipo do paciente e o tratamento. Então a gente também abordou isso daí. Então, fixem bem não só as peculiaridades, mas principalmente esse panorama geral. Então, fazer o diagnóstico de maneira mais objetiva e fácil e tratar. Exatamente. Então, já falamos de abdômen agudo inflamatório, obstrutivo, vascular. Exato. Vamos para qual? Agora vamos para o perfurativo. Antes do perfurativo, eu queria até pedir para as pessoas revisarem também um pouco de hérnia dentro do abdômen agudo obstrutivo. Legal. Né? Muita gente acaba esquecendo de avaliar a região inguinal, né, de fazer ali a avaliação sobre valsalvo ou não, porque realmente uma hérnia inguinal ali encarcerada ou estrangulada, principalmente o paciente pode apresentar sinais de abdômen agudo obstrutivo como tal. Então, dentro do abdômen agudo perfurativo, a gente tem que lembrar da principal causa, né, que é
a perfuração de úlcera. Então, é a história clássica, um homem jovem, né, ou meia-idade, que joga futebol, teve um trauma recente, fez uso de anti-inflamatório não esteroidal e acabou ali chegando no pronto-socorro com uma dor muito importante, abdômen em tábua, faz o raio-x de abdômen agudo, decúbito dorsal, ortostase, cúpula diafragmática, tem a presença do pneumo peritônio. Às vezes eles colocam a imagem, né, do raio-x como tal, para a gente ver a presença de ar abaixo das cúpulas, ou eles falam do exame físico, que é a ausência da maciçez hepática, né, ou colocam um sinal de Joubert positivo, ou simplesmente a descrição. Então, é importante a gente também associar sempre essa semiologia à hipótese diagnóstica na questão de cirurgia geral. Boa. Mas é isso, e aí a conduta, né, é cirúrgica, dependendo aí da estabilidade hemodinâmica do paciente, a gente vai optar por fazer, né, se for vídeo, se for cirurgia aberta e tal. Ô Pia, só para organizar, porque eu sinto que as pessoas confundem muito. Então, assim, lembrar que o uso crônico de AINES, né, o anti-inflamatório não hormonal, ele pode causar o abdômen agudo perfurativo, então erosou tanto e rasgou e furou o estômago, quanto ele também pode causar o sangramento, né, uma hemorragia digestiva alta. Também. Tá? Então, acho que é importante eles terem essa visão. E eu já fiz esse link agora para o nosso próximo, que é o abdômen agudo hemorrágico. E as pessoas confundem. Eu lembro quando a gente às vezes dá em aula ou a gente faz a estação, o pessoal lembra muito dessa úlcera hemorrágica do estômago, que na verdade é hemorragia digestiva alta, como um abdômen agudo hemorrágico, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né, Pia? E mesmo o perfurativo também não tem nada a ver uma coisa com a outra. Exatamente. A gente já falou do perfurativo, agora vamos falar do hemorrágico. Do hemorrágico, muito a gente vê em voga o trauma, né, abdominal também fechado como tal, como causa de abdômen agudo hemorrágico. Então, o trauma abdominal que não é em cenário, por exemplo, de acidente, automobilista, não, é a queda de algo em cima do abdômen do paciente, acaba gerando um abdômen agudo, um sangramento para dentro da cavidade abdominal. Então, acho que poderia ser por aí também, por exemplo. E cai muito na parte de GO, né? Aquele cisto roto, aqueles sangramentos na ginecologia. Porque gera né? uma peritonite, né? O Exatamente. sangramento gera uma irritação peritoneal ali importante. Ele é o que, assim, cai menos em bem menos, mas é importante a gente saber que ele entra nesse grupo de abdômen agudo como tal. Boa, Pia, perfeito. Eu acho que deu para fazer um overview super amarrado. E aí eu vou deixar aqui em aberto para o pessoal comentando. Se vocês quiserem que a gente faça um formato mais aberto, assim, estereotipando cada uma das doenças, comenta aí se você gosta. Se você quer que a gente fale sobre uma doença em específico, por exemplo, faz um episódio só de apendicite, aí a gente vai lá e desmiuça tudo de apendicite, também vai ser um enorme prazer pra gente. Que é legal também a gente trazer um formato de discussão de questões, talvez. Bacana, né? Trazer um pool de questões de alguma prova em que o pessoal goste ou esteja interessado. Deixem nos comentários, então. A gente está em fevereiro, né, ainda, então acho que tem bastante coisa pela frente e a gente consegue comentar essas questões, comentar as imagens, que eu acho que é o mais importante para o pessoal que está se preparando. E também a gente está pensando em fazer um podcast de trauma, né, focado nos principais traumas aí, não só o trauma de tórax, que é o mais comum, mas principalmente eu acho que as pessoas têm muita dúvida em trauma abdominal, penetrante, fechado, quais são as condutas, quando opera, quando observa. Então, acho que isso vai ser interessante também para eles. Show! Fechado, pessoal. Então, era isso que a gente queria trazer, fazer um apanhado geral. Eu acho que deu para pegar vários insights aqui que a Pia falou. Em poucos minutos, a gente fez uma revisão aí sobre abdômen agudo na prova de residência. Combinado, gente? Então, fiquem atentos aos próximos episódios. Deixem aí nos comentários, ative o sininho para receber notificação. Se você não é inscrito, já se inscreve e deixa o seu like. Um grande beijo a todos e até a próxima.